bem-vindos ao Café com Mogi News. Eu sou André Diniz e hoje estamos com Cleurice Maria Joaquina, conselheira municipal da Igualdade Racial de Mogi das Cruzes. Cleurice, muito prazer, obrigado pela presença. A gente quer falar um pouco sobre o tema da igualdade racial. A gente está entrando agora em novembro, mês da igualdade racial, dia da consciência negra, e a gente queria falar um pouco, começar com a sua jornada. Queria que você contasse um pouco da sua história e como foi chegar agora no Conselho da Igualdade Racial de Mogi das Cruzes. Então, eu sou filha de pais, né? Minha mãe sempre foi empregada doméstica, Dona Deise. Foi uma pessoa que sempre trabalhou na comunidade, na igreja, ajudando a todos. Meu pai foi funcionário da antiga Cosim, Mogi, e nas horas vagas fazia trabalho de pedreiro. Nós viemos de família humilde, crescemos, mas meus pais sempre trouxeram para a gente muitos livros, porque eles falavam assim, é importante ler. Eu praticamente sou autodidata, porque quando eu entrei na primeira série com 7 anos, na época não havia ainda muitos prezinhos, né, para a escola, então já ia direto para a primeira série. Eu entrei alfabetizada porque eu via meus irmãos lendo e eu queria ler. Na época, a antiga cartilha Caminho Suave, famosa. E na escola, né, a gente sabe como hoje ainda acontece. Hoje eu falo assim, bullying, na minha época não tinha nada disso, era tiração. Era um outro tempo, era um tempo selvagem, né? E a gente acabava levando tudo na brincadeira, esperando, mas tinha essa coisa de ser chamado de negro, então, mas a gente superou. E nessa caminhada nós fomos crescendo. Na juventude foi onde eu tomei mais consciência dessa diferenciação, porque na infância você sente, mas você não entende. Na juventude nós começamos a perceber essa diferenciação, porque eu tinha 2 irmãos homens só, e eles saíam, iam para os bailinhos e a gente queria ir junto. Na época aqui em Mogi tinha uma diferenciação nos bailes, então assim, havia um baile que era mais frequentado pelo povo negro e havia os bailes que eram mais frequentados pela elite. Na época a gente frequentava muito a Associação dos Motoristas e um salão chamado Itapetí, que era onde se tocava as músicas blacks, né? James Brown, Michael Jackson, essas coisas. E era o que a gente gostava. E tinha os bailes, Canguru, os outros salões que eram mais elitizados. E que às vezes a gente ia e não se sentia tão bem, porque não tinha esse acolhimento. Talvez por causa da cor. E nessas condições começou-se a gente a perceber que nós éramos, assim, entre aspas, de certa forma perseguidos na época pelo juizado menor, porque saía do baile, quando a gente estava no baile, por exemplo, da Canguru, nós saímos do baile tudo bem. Quando nós saímos do baile do Itapetí, sempre tinha os comandos policiais que acompanhavam até o nosso ônibus. E nessa época começou, já havia, né, década de 70, movimentos negros, principalmente nos Estados Unidos, na África. E começou-se um movimento aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, e nós começamos a nos reunir em praças. Na época, na Praça da Catedral, nós nos reuníamos para conversar sobre essas coisas que nos incomodavam, porque nós não entendíamos por que essa diferenciação. E aí começamos a mostrar um pouquinho da nossa cultura na praça. Na época a gente chamava isso de encontro de blacks. Então a gente levava a música, né, que era a música que a gente gostava, o samba,
essa música soul, né? Muita influência dos Estados Unidos, muita influência de Michael Jackson, Jackson 5, essas coisas. E nós íamos para a praça e dentro desses encontros nós discutíamos as nossas inquietações. Então, na verdade, eu faço parte do movimento negro desde lá da adolescência, dos 15 anos, sempre incomodada com isso. Depois, na escola, entrei para o magistério e era uma outra coisa que me incomodava, porque na minha sala de aula éramos eu e um aluno, um único aluno homem, só éramos nós dois negros. De uma sala de quantos, mais ou menos? Uma sala de uns 35 alunos, só 2 negros. E não dá nem 5% do nem grupo. 5%. Aí você olha para a composição da sociedade brasileira, os negros são quase a maioria, Sim, quase sim. metade da população, né? E assim, a coisa é tão complexa que eu cheguei a ouvir de uma professora, ela falou, você não pensa em mudar de profissão? Eu falei, não, magistério é meu sonho, né? E ela falou assim, mas eu acho que você não vai conseguir trabalhar como professor. É um negócio complicado, porque é enraizado, enraizado não só na questão cultural dos bailinhos, mas também na própria construção. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. A gente nos últimos 30 anos, nos últimos 30 anos, a gente viu um movimento de integração. A gente tem na cultura, na música, no cinema, a gente começa a ter uma valorização disso. Mas na vida real, no dia a dia, muitos desses casos continuam acontecendo. A senhora, como ativista, acompanha esses casos aqui no dia a dia, chega a denúncias de racismo. Sim. Aqui no Alto Tietê, em Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquá. Todo momento a gente recebe denúncias, a gente tem conhecimento de casos. Pouco tempo eu passei por isso com a minha neta. Eu tenho uma neta que tem apenas vai fazer 6 anos agora, e dentro de uma loja aqui em Mogi. Ela com a mãe fazendo as compras, pagando a conta, e ela no corredor, passou uma senhora, dá licença. Aí ela, pois não, pode passar, fica à vontade. A moça virou e falou assim, nossa, tão educadinha, mas que pena esse cabelo tão feio. Porque ela usa o cabelo como o meu, que a gente usa cabelo natural, cabelo black. E a gente põe um monte de enfeite e tudo. E a moça, ela ficou assim, estagnada, ela não teve reação. Que às vezes é um negócio que parece que bate, mas ele demora para... Sim. Na hora que você não acredita que você está ouvindo isso, né? 2022 a pessoa vem com essa, né? Sim. A semana passada, assim que eu cheguei de viagem, eu recebi uma denúncia também, uma pessoa me procurou, indicada até pelo pessoal da igreja, dizendo do que o filho estava sofrendo, e a questão era nas redes sociais. É o que eu falei para ela, eu não tenho muito conhecimento de como atuar nessa área aí das redes sociais, né, de internet, mas o conselho está aí para isso, para denunciar, para a gente investigar, averiguar esses casos. E caso alguns nossos espectadores, nossos ouvintes, passe por uma situação ou conheça alguém que está passando por uma situação assim, como é que ele tem que proceder? Ele procura o conselho, procura um dos conselheiros? Então, hoje a gente orienta assim, com a facilidade, né, que a gente tem hoje, de estar sempre com o celular na mão, produzir provas. Primeira coisa, você tem que produzir provas. Procurar testemunhas, se puder gravar
o fato grave, vá para uma delegacia, faça um boletim de ocorrência. Caso não seja atendido, procure sim o conselho, procure um conselheiro, porque a gente tem várias formas de encaminhar tudo isso. Nós mesmo dentro da igreja tem pessoal da Pastoral Afro que está aí combatendo essas situações, né, esse preconceito, esse racismo. Também é uma forma de você chegar a fazer uma denúncia sobre isso, porque hoje não dá para admitir mais essas questões. Não dá mais. A senhora falou sobre o começo lá, nos anos 80, dos encontros Black na Praça da Catedral, e esses encontros acabaram sendo um ponto de partida de várias organizações que a gente tem aqui na região. Eu cito o Negro, o Afrontarte, os coletivos aqui, não só em Mogi, mas em várias cidades da região. E a gente queria saber como é a articulação entre eles, com o Conselho da Igualdade Racial, como é que é esse trabalho contínuo? O Conselho da Igualdade Racial e ao Negro, eles andam bem próximos, sempre se articulando junto, sempre tem essas outras articulações. Os outros movimentos acabam se integrando também, porque acaba que um membro, às vezes, da Negro também é membro do Conselho, também é membro da Pastoral, porque as lideranças negras, infelizmente, ainda são poucas. O próprio negro, às vezes, ele não quer se envolver, porque, apesar da sociedade falar que é mimimi, são questões que mexem no mais profundo do ser humano. Isso machuca. E você mexer com essas questões é você, talvez, voltar no passado e sentir toda a dor de um tempo de escravidão. Eu posso até colocar para você um pouquinho da minha experiência em Salvador agora. Era um lugar que eu não conhecia e eu falava a todo momento, gente, eu consigo sentir. Eu sentia andando nas ruas de pedra ali do Pelourinho, do Salvador, o que foi a escravidão. Porque, assim, são pedras imensas, né, que fizeram aquele calçamento, e quem trabalhou ali? Né? E como foi esse trabalho? Porque aquelas pedras não chegaram ali do nada. Foi um trabalho sofrido. Aí você olha e fala assim, nossa, pode ter um antepassado meu trabalhado aqui. E hoje eu estou aqui pisando sobre esse chão, achando tudo lindo, maravilhoso, é lindo, é maravilhoso, mas a gente não pode negar a história. Eu falo, nós somos seres históricos, todos nós temos uma história. Se você for fazer uma árvore genealógica, pode ser que na sua história tenha tido alguém que oriundo de África, né, alguém que tenha vindo desse período de escravidão, alguém tenha sofrido as consequências disso. Então, falar assim hoje, tudo isso é mimimi, não pode ser dito como mimimi. A senhora falou de Salvador, recentemente teve o 10º Congresso de Entidades Negras Católicas, o CONENC, né? Sim. Queria que falasse um pouco mais sobre esse congresso, a importância dele, os encaminhamentos, o que pode ser trazido aqui para o Alto Tietê. Então, esse congresso, ele visa, assim, uma maior articulação entre as entidades negras católicas. Justamente porque ainda, mesmo dentro da igreja, o povo negro teve uma dificuldade de estar inserido nesse contexto. Tanto que em Salvador, eu agora tomei conhecimento, participando do congresso, porque eu já tinha ouvido falar da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, mas eu não sabia o contexto dessa igreja, porque esse nome.
E, na verdade, esse nome foi dado porque, na época, o povo negro não podia frequentar a igreja chamada Igreja da Elite, né? Igreja dos Senhores de Engenho. Havia um apartheid religioso já naquela época. Sim. E aí se construíram, os próprios negros construíram essas igrejas dedicadas a Nossa Senhora do Rosário e colocaram-se dos homens pretos porque eram só os negros que frequentavam. E esse congresso ele tinha o intuito de juntar as irmandades, porque assim, muitas vezes as irmandades, igual a Irmandade de São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, elas caminham por si só. E a pastoral afro tem o objetivo de unir todos esses movimentos num movimento só. É como as congadas, né? Trazer a congada para a pertença da igreja, porque eles são católicos como nós. E por que a congada só atua fora da igreja? Então, a intenção desse congresso é discutir essas pequenas coisas, esses assuntos, articular essas entidades todas. Para a gente concluir, a senhora tem toda uma experiência de vida, toda uma trajetória sobre preconceitos, sobre aceitação, sobre autoaceitação, de lá para cá, desde o início, desde dos bailinhos, desde o canguru até hoje. Melhoramos, pioramos, continuamos na mesma? Não, melhoramos. Nós temos, assim, alguns ganhos, né? Nossa luta não tem sido fácil, mas não tem sido em vão também. Com essas articulações de todos os movimentos, nós já conseguimos muita coisa. Uma delas foi a criação da Secretaria Nacional, né, de Cultura, contra as Desigualdades, a CEPIR, e dela que advém o Conselho Municipal, né, porque tudo começa em Brasília. Nós tivemos alguns ganhos aí com algumas leis, né, a Lei 10.000, que obriga o ensino da história do negro e da África no Brasil. Então, nós temos a Lei das Cotas, né, que vai completar já 20 anos, sim, né? Sim, que eu acho assim, importantíssima. Quando foi lançada a Lei das Cotas, eu fui contra, mas depois, refletindo, eu hoje sou totalmente a favor, porque é uma oportunidade que se dá para a gente poder fazer com mais facilidade uma universidade. Eu, por exemplo, levei 10 anos para fazer uma faculdade de inglês. Mas por quê? Eu estudava numa instituição particular. Aí eu pagava, um tempo as coisas apertavam, porque eu fiz faculdade já casada com 2 filhos e trabalhando. Aí eu separava, ficava 6, 7 meses, 8, sem estudar, pagando ali, renegociando as contas, voltava, fazia um pouco, parava. Quem quiser participar, quem quiser engajar, existem assim, a pessoa que está assistindo a gente agora falou, eu quero participar, quero ajudar, quero conhecer mais, mesmo que queira aprender, ajudar ou aprender, como é que ela faz? Se você quiser participar, né, dessa questão, dentro da pastoral afro-brasileira, agora nós estamos sediados e acolhidos pela paróquia Nossa Senhora Aparecida de São Roque. A pastoral está oficialmente lá. Nós temos a paróquia, né, do Padre Dido, que ele é o referencial da pastoral afro aqui em Mogi. Mas nas outras cidades todas, Suzano e Itaquá, a pastoral afro tem um trabalho muito forte. Poá, Itaquá,
todas as cidades nós temos o Regional Sul 1, que faz parte da CNBB, tem um pessoal muito bacana em Guarulhos, Diadema, que pode estar ajudando. Aqui em Mogi também nós temos o Conselho, que está localizado aqui na Francisco Franco, na Casa dos Conselhos, né? Ali na Secretaria de Assistência Social. Professora, muito obrigado. Nada. Muito obrigado mesmo. Espero ter colaborado. Com certeza. E espero engajamento da população. Gente, muito obrigado. Curta, compartilhe, passe adiante, ajude a gente a não apenas espalhar o Mogi News, não espalhar apenas o Café com Mogi News, mas também ajudar a conscientizar mais as pessoas. Um abraço, até a próxima.